falar. A Academia Norte Rio-Grandense de Letras, em consórcio com a TV Assembleia, órgão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, programou uma série de eventos celebrativos do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, no curso deste ano, vários eventos serão realizados e o primeiro deles é esta mesa redonda que reúne o professor Diógenes da Cunha Lima e o professor Tarcísio Gugel. Apesar de ambos dispensarem a apresentação, mercê das suas qualidades intelectuais e da vivência que tem no cenário cultural e literário do Estado, eu lembro que o professor Diógenes da Cunha Lima é o presidente da Academia Norte Rio-Grandense de Letras, é ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, escritor de nomeada e poeta de mão cheia, que se pode dizer assim. O professor Tarcísio Gugel, também egresso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e escritor também de reconhecida qualidade, e só para registrar aqui, sempre que eu falo em Tarcísio Gugel, me vem à mente o primeiro livro de contos dele que eu li, Os de Macatuba. Então, essas pessoas estão aqui reunidas para conversar com a plateia, vamos assim, que é atingida por esta televisão, acerca da importância do fato histórico Semana de Arte Moderna de fevereiro de 1922, ao ensejo do centenário deste evento. É claro que estamos em um cenário que muitos elogios são dirigidos a esse evento, como muitas críticas também. E queremos ouvir, a partir desses dois intelectuais, quais as ideias que eles trazem para o público, o pensamento que eles têm acerca do evento, acerca do que aconteceu antes da Semana de Arte Moderna e do que gerou a Semana de Arte Moderna para a literatura, para a arquitetura, para as artes plásticas, para a estética em geral. Vejam que, recentemente, eu tive acesso a um livro que fala sobre a moda advinda do movimento modernista, de como se vestia Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Quer dizer, o leque é enorme e nós temos nesta tarde duas pessoas qualificadíssimas para conversar conosco a propósito desse tema. Então, inicialmente, vamos ouvir o professor Diógenes da Cunha Lima a propósito do que ele tem a nos dizer acerca de modernismo e de Semana de Arte Moderna. Eu quero primeiro manifestar a minha alegria, a minha honra de estar ao lado do acadêmico, juiz, escritor, fantástica pessoa humana, de Ivan Lira, da nossa academia, e ao lado também do professor Tarcísio Gugel, que, uma coisa bem simples, como se está tratando de uma solenidade acadêmica, eu diria que ele honraria qualquer academia do mundo, inclusive a brasileira de letras. É o senhor escritor, o professor do tema maior, que é a nossa literatura, um homem voltado para a promoção cultural, dirigente, e durante muito tempo, do programa Memória Viva da TV Universitária, que é um repositório fantástico do nosso Estado. Então, muita honra. E aqui, meu caro jornalista Jefferson de Castro, eu estou contente porque o professor Luiz Eduardo, professor Couquinho, como seus alunos com ternura chamam, promoveu e imaginou este tipo que se prolonga pelo ano, esse tipo de palestra e de conferência. Quero situar a minha fala, que é curta, numa presença forte do Rio Grande do Norte na Semana
e até antes da semana. Começa com o fundador da academia, Luiz da Câmara Cascudo, que já tenha, antes da semana, uma visão extraordinária da coisa da terra, do valor da terra, do centro do saber brasileiro, e que já escrevia indiretamente sobre o tema. Depois, ele se correspondeu e houve todo um contato com Joaquim Nojosa, do Recife, mostrando esta participação cascudiana. Os seus poemas são todos... Cascudo fez poema, pouca gente sabe. Dácio Galvão andou publicando o livro sobre o tema, já inclusive com canções que fizeram a partir dos seus poemas, todos eles de tendência de feição modernista. Cascudo também fez uma outra coisa notável. Mandou publicar o livro de poemas de Jorge Fernandes. Jorge Fernandes, um poeta extraordinário, numa época que o Rio Grande do Norte estava efervescente. A Semana de Arte pegou o Rio Grande do Norte efervescente em cultura, e este homem extraordinário. Foi a época que chegou a luz elétrica no Rio Grande do Norte. E ele começou dizendo, num poema, a luz elétrica do meu tempo via com a lua cheia. Esta figura humaníssima de Jorge Fernandes foi trabalhada a sua obra e repetido através do acadêmico também, da nossa academia, do escritor, jornalista, meu amigo querido, Veríssimo de Mello. Veríssimo demonstrou nas ligações do telurismo de Jorge Fernandes, junto com outro amigo dele, que era Ascenso Ferreira, mostrando a importância do Nordeste desta participação. Realmente uma coisa notável. Há um jovem que eu não tive contato, vivi muitos anos frequentando a casa de Câmara Cascudo para minha alegria e para minha honra. E para desasnar-me das coisas culturais, e notadamente do Rio Grande do Norte. Mas um que eu não conheci, mas sei que está havendo um trabalho interessante sobre ele, que é de Rejane Cardoso, esposa do acadêmico Vicente Cerejo, e que está estudando a figura de Herame Xavier. Um cartunista fantástico, um cara que trabalhou desde a Cigarra aqui a revistas nacionais como o Cruzeiro e a revista O Malho. Morreu cedo, mas deixou uma prova do seu talento, da sua participação. Talvez a figura mais singular, e agora está aparecendo o seu trabalho, seja Peregrino Júnior. Eu tive a oportunidade de conhecer, e ele até me ajudou, eu estava com um problema de vista, e ele ajudou, foi Genibaldo Barra que me levou, conversamos, batemos um papo, e eu fiquei encantado com a figura humana, extraordinário, saber, inteligência, vocação, e um homem voltado para a terra. O que é que ele fez sobre o modernismo? Além do trabalho sobre o modernismo que ele publicou, ele entrevistou 10 acadêmicos da Academia Brasileira de Letras sobre o movimento. E deu um choque total, porque a academia conservadora, antiquada na época, não podia entender aquele movimento. Coelho Neto era, na época, talvez, ou certamente, era um autor do meu pai. Meu pai sabia coisa até decorada dele. Era o mais lido no Brasil. E na Academia Brasileira. Então, uma coisa curiosa é que ele, que era um homem vocacionado para o passado, tem uma primeira linguagem dizendo que é uma agitaçãozinha que está havendo, uma coisa sobre isso, diz a Peregrino Júnior. Curiosamente, os dois mudaram de lugar
por conta de professor, de divergência com o professor. Saiu de Natal, Peregrino Júnior, para o Pará, porque não aceitou os professores. E ele saiu de São Paulo para o Recife para terminar, com ele Neto, para terminar. Mas 10 autores fantásticos, entre os quais ressalto, por meu agrado e meu encanto, João Ribeiro e Medeiros de Albuquerque. 10 nomes fantásticos da academia e negativos. Uma consequência imediata. Liderado por Oswald de Andrade e outros, os modernistas acabaram com Coelho Neto. De ser o mais lido do Brasil, passou a ser um resto, um resíduo da literatura que ele frequentava. Peregrino Júnior foi um homem absolutamente notável, apaixonado pelas coisas da terra, apaixonado pelo Rio Grande do Norte. No seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, ele diz que ele fala sobre o bairrismo, sobre o patriotismo, o regionalismo que leva à identidade nacional. Mas ele chega para ponto, ele faz uma declaração de amor a Natal e ao Rio Grande do Norte sem limite, já dentro do mesmo princípio modernista de voltar para o Brasil. Ele diz que deixa passar as águas mansas da memória, a linguagem é essa, que é muito bonita a expressão, não? E ele relembra as figuras daqui, apesar da cidadezinha que era feinha na época que ele esteve aqui, que ele viveu a sua infância e adolescência. Ele diz, por exemplo, relembra as figuras dos santos, que não é só o padre João Maria, ele coloca como santo um benfeitor da cidade, Sinfrônio Barreto. Ele coloca ainda os heróis nossos, Padre Miguelinho, Camarão, o índio Camarão, e ainda os poetas. Ele começa a lembrar Ferreira Itajubá, que foi também um participante indireto deste movimento, que encantou Mário de Andrade. Além disso, ele citou Gotardo Neto, segundo Vanderlei, as figuras maiores que representavam a nossa terra, mas mostrando o encanto que Natal era, com as suas dunas brancas, com os coqueiros, que ele diz, embandeirados coqueiros, com a visão do seu chão e da sua terra. Por outro lado, há uma frase que foi Murilo Melo Filho que me contou, que eu me permito contar para vocês. Ele estava no Pará e um jornalista vai entrevistá-lo. E ele querendo voltar para o Rio Grande do Norte. Teve outras chances, terminou no Rio de Janeiro com muita coisa lá. Mas o jornalista perguntou se era definitiva a presença dele em Belém do Pará. E ele respondeu, pensando em Natal, respondeu: o meu destino é ser peregrino. Eu acho que não podia ser nada melhor do que isso. Era um homem de bom humor. Murilo me contou também outra história, Murilo, da Academia Brasileira de Letras, também natalense, e que prestigiava a figura dele, entusiasmado com Peregrino Júnior. Uma segunda história também é boa, que mostrava o seu bom humor. O jornal Liberal do Pará dá a notícia de que ele havia tido uma queda do cavalo e estava hospitalizado. E um amigo vai visitá-lo. Diz: Peregrino, não sabia nem que você era de equitação, você andava com isso. Ele disse: não, rapaz, eu caí, foi da rede. Agora não tem charme. O charme é cair do cavalo. Era outra visão. Mas essas figuras humanas que participam criaram um movimento no Rio Grande do Norte. Se pensarmos bem, a exposição, muito depois, de Dilton Navarro, Dorian Gray, foi fruto desse movimento, foi de acreditar neste movimento, e a sua arte e a sua obra, que é magnífica, de Dilton Navarro, de Dorian Gray, refletem este movimento. Aproveito,
porque nós estamos na crise da Ucrânia, para dizer que eu tive em Kiev. Me impressionou uma figura que é Nilton Navarro de lá. É o maior herói nacional, é Taras Shevchenko, que é nome da universidade principal da cidade e do país. E com estátua e tudo mais. E eu procurei saber, comprei um livro dele de poesia, muito bonita, que sei de memória ainda coisas que li da poesia dele em espanhol. Não tinha em português, comprei em espanhol, tudo bem. E procurei saber desse homem. Imagine que ele era, como Nilton Navarro, desenhista, pintor, poeta, ficcionista, orador, humanista. Menos a boemia de Nilton Navarro, o resto era igual, só que é o herói nacional de um país que está sendo massacrado por tentar existir sozinho. Mas voltando à nossa visão, ninguém pode imaginar quantos poetas, porque a terra de poetas está aqui, bons poetas excepcionais, sofreram a influência da Semana de Arte Moderna, que mudou o país. Todos nós, inclusive os dois que estão nessa mesa, Tarcísio Gugel e Ivan, são rigorosamente modernistas no sentido de que é a palavra o que se pretendia. Nas suas escritas estão, naquilo que escreve, estão o sentimento, a emoção das semanas que a semana transmitia ao Brasil. Era isso que eu queria transmitir a vocês e pedindo desculpa pela conversa mole, que às vezes eu gosto de conversar mais do que o tempo, pedindo sobretudo ao presidente da mesa por ter falado em demasia. Não, excelente a exposição, a rechamada que o poeta Diógenes da Cunha Lima faz desse rol de intelectuais, a maioria com raízes aqui no Rio Grande do Norte, e que mostra a dimensão que o fato histórico, eu gosto muito de enfatizar isso, o fato histórico Semana de Arte Moderna teve. Não parou em fevereiro de 2022, se protraiu, debaixo de críticas, debaixo de elogios, de mudanças de pessoas que estiveram no cerne do movimento e depois fizeram uma revisão, quer dizer, revisionistas encontramos em todos os caminhos, mas muitíssimo importante. A fala do professor Diógenes da Cunha Lima atende perfeitamente aos propósitos deste evento, que tem como articuladores os professores Humberto Hermenegildo e Luiz Eduardo Suassuna, o professor Coquim. Então, vamos agora ouvir o que nos diz acerca de Semana de Arte Moderna, que está fazendo 100 anos, e modernismo. São duas coisas que se convergem e, em alguns pontos, se afastam. Mas o professor Tarcísio Gugel, que já foi apresentado aqui no início do nosso evento, tem muito a nos dizer sobre isso. E eu vou quedar-me aqui na minha posição de equilíbrio para ouvir as lições do professor Tarcísio. Muito obrigado, Ivan. Eu gostaria de iniciar fazendo alguns agradecimentos. É de praxe, mas é do coração, né? A gente agradecer exatamente pela circunstância do momento, e eu começo, obviamente, dirigindo esse agradecimento ao presidente da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, o escritor Diógenes da Cunha Lima, que acolheu com todo o entusiasmo. Ele sabe a importância e a dimensão que tem a Semana de Arte Moderna e o movimento modernista como um todo, e acolheu com uma equipe valorosa, da qual fazem parte o meu colega e orientador, Humberto Hermenegildo, e o meu queridíssimo colega, professor Luiz Eduardo Brandão Suassuna,
que, mesmo se tornando o imortal, mesmo consagrando, confirmando a sua imortalidade, não deixa de ser Coquinho. É certamente o único dos imortais brasileiros que tem um apelido tão carinhoso e é tratado dessa maneira, sem prejuízo do seu talento, da sua capacidade, da sua condição de intelectual e de homem importante na cultura aqui do Rio Grande do Norte. E, obviamente, eu dirijo um agradecimento especial também a Ivan Lira, que conduz esses trabalhos aqui com tanta elegância, e começo dizendo que tenho que confessar o meu espanto por poder constatar que, depois de 100 anos, decorridos 100 anos, a Semana de Arte Moderna e o movimento modernista continuam despertando paixões, continuam despertando discussões ricas, continuam, numa palavra, contribuindo para que esse país fique melhor, para que a inteligência nacional se confirme exatamente como resultado de um trabalho de pessoas igualmente inteligentes e com senso crítico. É espantoso que um movimento que tenha surgido na segunda década do século XX se mantenha vivo. E, com certeza, essa vivacidade da Semana de Arte Moderna e do movimento modernista decorrem do fato de que são frutos diretos. O presidente Diógenes, há pouco, mencionava exatamente o fato de que nós, outros escritores de hoje em dia, de alguma maneira devemos um tributo à Semana de Arte Moderna e ao modernismo, é verdade. Pois bem, o modernismo e a Semana de Arte Moderna, obviamente, devem também o seu tributo às vanguardas europeias, né? Marinetti, em 1909, lança o Manifesto Futurista. Em seguida, vêm os dadaístas, em seguida, vêm os cubistas. Todos eles, vejam, se pensamos cubismo, pensamos na figura de Pablo Picasso, que é exatamente o mais importante nome das artes plásticas universais. Pablo Picasso, que continua vivo exatamente através da sua obra instigante, da sua obra com essa característica provocativa, que é, em essência, o selo da Semana de Arte Moderna. Agora, também é curioso constatar que a Semana de Arte Moderna, e certamente em decorrência desse aspecto, é em si mesma um movimento extremamente controvertido, eu diria, porque é conduzido exatamente, né, com o apoio da elite paulista, né, através da figura importantíssima de Paulo Prado, que consegue exatamente o teatro municipal para que o evento, um evento demolidor, fosse realizado no cenário, no sacrário, talvez pudesse até dizer assim, da própria burguesia, e Paulo Prado dá esse apoio, como Dona Yolanda Guedes Penteado, que era uma mulher riquíssima da alta burguesia paulista, contribui com o seu apoio, com o seu carinho, com a sua admiração permanentemente manifestada pelo professor, para que Mário de Andrade também faça aquela sua primeira viagem para o norte do Brasil, quando começa a redescobrir o Brasil depois da Semana de Arte Moderna, na altura de 1928. Então, esse lado é muito curioso, porque a gente pode perfeitamente entender como é que essa coisa feita à base exatamente
da vanguarda, do ímpeto, da emoção, aliada, obviamente, à inteligência dos seus condutores, e aí eu peço que leiam os nomes de Mário de Andrade e Oswald de Andrade, sobretudo, como é que essas pessoas, num determinado momento, eu até me arriscaria a dizer que mais pela influência também muito instigante de Oswald de Andrade, elas jogam no lixo, na lata do lixo da história, a melhor produção literária brasileira de então. O presidente Diógenes da Cunha Lima já se referiu a isso quando comentou a respeito de Coelho Neto, que podia ter talvez lá os seus exageros estilísticos, talvez passar um pouco do ponto, mas era, sem sombra de dúvidas, um escritor de importância. E basta também pensar nos parnasianos e nos simbolistas, que foram poetas, no caso brasileiro, se a gente mencionar alguns nomes, como os de Olavo Bilac, de Raimundo Corrêa, de Alberto de Oliveira, de Cruz e Souza, e até, se a gente quiser incluir um pouco da contribuição do nosso magistral vizinho paraibano Augusto dos Anjos a esse último movimento, ao simbolismo, que já estava, obviamente, passando no Brasil, a época da grande movimentação, a gente pode ver que esse movimento, que agora se pretende, de alguma maneira, recolocar, né, numa reavaliação crítica, e essa contribuição de Peregrino Júnior certamente será importante no contexto dos estudos que se façam a respeito desse problema, vão dar certamente a devida dimensão do quanto é importante se considerar esse lado discutível, porque controverso e porque provocativo da Semana de Arte Moderna. Agora, teria havido a Semana de Arte Moderna com tamanha repercussão se não fossem os modernistas de então instigantes, provocativos, né? Aquela coisa toda de transformar o palco sagrado, sacrossanto da burguesia paulista, o teatro onde se apresentavam óperas e se apresentavam espetáculos líricos de extraordinária importância e absolutamente à margem do que ocorria. Se a gente pensa um movimento modernista, se a gente pensa um título como Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, do livro de poemas de Mário de Andrade, a gente pensa numa São Paulo real, numa São Paulo urbana, com seus problemas, com as suas dificuldades sociais à vista das pessoas que se movimentavam na São Paulo de então e que não tinham acesso, obviamente, ao teatro municipal, coisa que vai acontecer com esse movimento através dos espetáculos que ocorrem em 3 dias, em fevereiro de 1922. Então, eu gostaria, óbvio que a gente não tem muito tempo, presidentes, eu vou usar presidentes no plural, né? Obviamente. A gente não dispõe de muito tempo para aprofundar essa questão, mas eu gostaria de tentar um arremate, tentando igualmente fazer justiça ao talento dos Andrade. Né? É muito pouco provável que se tivesse uma Semana de Arte Moderna com tamanha repercussão e, consequentemente, o movimento modernista com os seus desdobramentos, a revista, o movimento antropofágico, o verde-amarelismo, as figuras também de poetas talentosíssimos, mais à direita, de Cassiano Ricardo e outros poetas dessa dimensão, mas sem os Andrade seria muito difícil que a semana tivesse essa repercussão. E por uma simples razão, porque enquanto Oswald era a figura, a própria imagem da efervescência, um homem vulcânico, um homem tão complicado
no seu talento extraordinário, na sua força especulativa, que consegue até afastar de si mesmo a grande figura de Mário de Andrade, por algumas insinuações a respeito da opção sexual de Mário, e, no entanto, é Oswald de Andrade que até irresponsavelmente joga fora toda a sua fortuna para não perder de vista a possibilidade de se abeberar das novidades europeias e para fazer essa sua agitação paulista permanente. Então, Oswald de Andrade é essa figura. Ivan mencionou há pouco uma coisa muito curiosa, quando fez a apresentação, ao dizer que Oswald de Andrade tinha um modo de vestir que chamava a atenção, e Tarsila também. Sim, é verdade isso. Tarsila renovava o seu guarda-roupa, prestem atenção. Oswald de Andrade era um sujeito rico, e nesse momento ele não abria mão de curtir, né, da maneira mais visível todo esse seu entusiasmo, essa sua alegria de viver e essa capacidade financeira de fazê-lo, patrocinando o guarda-roupa de Tarsila, que, embora fosse uma pessoa que tivesse também algum recurso, era de uma família de agrária, de pessoas que tinham posses, tá? Mas era então casada com Oswald de Andrade e se vestia com o principal, o mais revolucionário costureiro da época em Paris, Paul Poiret. O homem que decretou que o sutiã tinha que ser deixado de lado. O homem que decretou que as mulheres tinham que vestir o que hoje as mulheres chamam de tubinho. Não tem tubinho? A coisa de um vestido que descia sem necessidade de espartilho. Ele decretou a morte do espartilho, Paul Poiret. Então, é esse contexto, né, onde estão todas essas personagens, mas a personagem mais curiosa e importante desse contexto, sinto que Diógenes vai ficar feliz com essa menção que eu vou fazer, é a de Mário de Andrade. Por quê? Porque enquanto Oswald de Andrade descobre o Brasil fora do Brasil, ele diz isso, inclusive, no livro dele, Pau-Brasil, no apartamento da Rua de Clichy, não sei o que e tal, embasbacado, eu descobri o Brasil, não sei o quê. Então, está lá no livro dele, no livro de poemas Pau-Brasil. Mário de Andrade descobre o Brasil no Brasil. Mário de Andrade, de repente, esse é o traço talvez mais importante do romantismo e que se enfatiza muito pouco. O romantismo, enquanto estética, vai se firmar definitivamente, creio que o nosso presidente também há de concordar comigo, em 1930, com o lançamento de 3 livros. Um de Murilo Mendes, um de Carlos Drummond de Andrade, outro de Manuel Bandeira, que já vinha com fama de modernista desde antes, mas a poesia mais consolidada, mais bem acabada, mais elaborada, do ponto de vista dessa concepção modernista, se afirma aí, nessa ocasião. Os livros, respectivamente, são poemas de Murilo Mendes, alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade e Libertinagem, de Manuel Bandeira. Então, vejam, Mário, eu falei dessa importância estética que vai se consolidar em 1930, pois antes disso, 1928, 1929, a importância propriamente cultural, o fato de o intelectual descobrir, bem, eu reivindiquei até agora uma fala brasileira, eu reivindiquei até agora motivos brasileiros, eu fiz da piada poesia, compreende? Isso aí vai se dar com Mário, nessa descoberta do Brasil no Brasil. Mário faz a primeira viagem ao norte, até a Amazônia, ao Peru, não sei onde, até onde der, naquele dia, até Iquitos e tal, com dona Yolanda Guedes Penteado, uma filha de Tarsila e uma sobrinha de dona Olívia Guedes Penteado, é a pequena excursão que vai até lá, e na sequência, aí vai entrar o nosso grande Luiz da Câmara Cascudo. Na sequência, ele começa a projetar
sob provocação de Cascudo, hein? Atenção, sob provocação de Cascudo. Não tenho nenhum elemento até agora que comprove que Mário de Andrade já estava disposto a vir pesquisar no Nordeste depois da viagem lá. É bem verdade que ele tinha esse tipo de preocupação, sim, tanto que ele e os demais modernistas já haviam ido até Minas, numa Semana Santa, para ver todo o barroco, toda aquela coisa e tal. Mas é nessa ocasião, 1924, que começa um sensual envolvimento intelectual entre Mário e Cascudo. Cascudo escreve um pequeno artigo que publica em A Imprensa sobre, não sei se o charuto, uma coisa desse tipo e tal, e menciona Mário de Andrade. E, obviamente, Cascudo era uma pessoa de uma extrema capacidade intelectual e Cascudo, com certeza, mandou esse artigo para Mário. E Mário, vejam, Mário, quando lê o que Cascudo escreveu, Mário fica embasbacado, e não pelo fato de Cascudo tê-lo elogiado, não, que Mário estava sendo elogiado por toda a inteligência brasileira de então, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, com outros escritores gaúchos, como Augusto Meyer e outros, já sabiam da existência e da importância de Mário. Mas quando Mário lê o artigo de Cascudo, fica bestificado, porque ali está um escritor maravilhoso, ali está um escritor moderno, e ali está, sobretudo, um homem que, sendo nascido numa cidadezinha pequenina ainda, chamada Natal, tem a antena ligada, né, um radar propriamente, né, captando tudo, e vai mostrando a importância, né, da cultura brasileira. Esse despertar ocorre quase concomitantemente. Mário, então, escreve a Cascudo e começa uma longa correspondência, né? Tenho quase certeza de que o presidente Diógenes trabalhou para que o material, as cartas de Mário fossem disponibilizadas para que Veríssimo de Melo as organizasse e publicasse num livro, e desde então fica-se sabendo que desse diálogo maravilhoso resultaria grandes coisas para o modernismo, aí já espraiado para o resto do Brasil, mercê de atividade de escritores como Oswaldo de Cascudo e Joaquim Hinojosa, mas, sobretudo, no caso do Rio Grande do Norte, pela figura já mencionada por Diógenes da Cunha Lima, de Jorge Fernandes. Muito bem. Essa importância é realmente extraordinária. Professor Então, Tarcísio. eu encerro exatamente agradecendo a todos vocês e dizendo que, como vai haver o desdobramento em outras palestras de importância extraordinária, inclusive daquele que é certamente o melhor estudioso do modernismo no Rio Grande do Norte, que é Humberto Hermenegildo, eu espero que vocês todos possam aproveitar mais adiante novas abordagens. Muito obrigado. Que maravilha! Se completam as duas exposições, a do professor Diógenes da Cunha Lima, tecendo de maneira magnífica a presença de vários nomes, notadamente do Rio Grande do Norte, no movimento modernista e recebendo influências ou colocando influências no evento de 22, e o professor Tarcísio Gugel, que nos brinda também com uma aula acerca dessas figuras icônicas do movimento de 22 e da dimensão que esse movimento teve. Não ficou restrito apenas às artes plásticas, à poesia, às letras, mas que teve uma importância que será desenvolvida nas outras edições deste evento, porque tem muita coisa em modernismo. Tem ideologia, tem sociologia, tem participação política,
tem junção de pessoas totalmente diferentes em termos de orientação política e que convergem para aquele movimento, e o instante de se fazer o rebuliço, de se fazer a modificação de paradigmas, quando se sai de parnasianismo, quando se sai de um romantismo comportado para aquilo que foi o virar as cadeiras do Teatro Municipal de São Paulo em 22, patrocinado pela burguesia. Então era o Prado, era o Graça Aranha que estimulava, era a Dona Yolanda. Então tudo isso era gente que, vindo da burguesia, mas terminava estimulando um evento que tinha como uma das suas pilastras a destruição da Academia Brasileira de Letras. Isso era provocativo. Claro que aquele grupo de pessoas não iria conseguir fazer uma coisa desse jaez, mas era para delimitar, para definir o que é que se estava querendo. E aí vem dadaísmo, vem tudo, anarquismo vem nesse embalo também. Então, eu fico muitíssimo feliz de ter tido a oportunidade de estar aqui entre esses dois referenciais da cultura potiguar e brasileira, e agradeço por demais tanto a televisão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a TV Assembleia, como aos organizadores no âmbito da Academia Norte Rio Grandense de Letras, o professor Suassuna, o nosso professor Coquinho, imortal da nossa academia, e o professor Humberto Hermenegildo de Araújo. Então, muito obrigado ao professor Diógenes, muito obrigado também ao professor Tarcísio, e até outra oportunidade.